princípio de hoje, não estamos debaixo da lei, sim da graça. Uma frase, né, que errada aí, que a gente não é um princípio, na verdade, isso aqui é uma frase conhecida, né, e que não é o que a Bíblia diz, né? É a moda de hoje, né? Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Mas qual que é o período da graça e qual que é o período da lei? E o que é estar debaixo da lei e estar debaixo da graça? Então quero dizer o seguinte, né? Nunca houve um dia que você está debaixo da lei e não da graça. Nunca houve um dia que você estiver debaixo da graça e não da lei e vice-versa. As duas coisas, elas sempre caminharam juntos, desde o princípio até o fim. Então, no Velho Testamento existia a lei e a graça. No Novo Testamento, então, no Velho Testamento é o tempo da lei e da graça. No Novo Testamento é tempo da lei e da graça também. Então, por que fazem essa confusão toda? Né? Então, eu vou tentar explicar aqui para ver se você consegue entender. Vamos pensar na graça como uma pessoa. Pensa na graça como uma pessoa do Senhor Jesus, porque é isso mesmo, Ele é a graça. Quando você pensa na graça, pensa na pessoa do Senhor Jesus. Então, no Velho Testamento, a graça já existia? A pessoa do Senhor Jesus já existia? Entendeu? Né? E a lei? No Novo Testamento ela vale? Pois a Bíblia diz que a palavra do Senhor permanece para sempre. Não roubar, não matar, não mentir, não adulterar. Isso aí é só no Velho Testamento? Agora pode? Só no Velho Testamento que não podia, agora pode? Como é que é isso? Né? Então a lei... Então, mas por que fazem essa confusão então? Por quê? Porque você pensando na graça como uma pessoa do Senhor Jesus, então a graça já existia no Velho Testamento. Porém, ela não tinha vindo em carne e osso ainda, essa graça. Ela não tinha se manifestado totalmente. Entendeu? Então o pessoal do Velho Testamento estava debaixo de uma graça que viria. Nós estamos debaixo de uma graça que já veio. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte. Essa graça, ela se estendeu aos gentios. A partir de que Jesus veio em carne e osso, essa graça ela se estendeu aos gentios. Porque até então a graça era para nós, tanto a graça quanto a lei. Era para a nação de Israel. A lei não foi escrita para os gentios. Foi escrita para... Tudo era para a nação de Israel. Né? E lembrando do chamado de Israel, Deus chamou a nação de Israel toda. Mas na verdade, esse chamado não é um chamado para a salvação. Porque ele chamou para a salvação, mas ninguém aceitou. E ninguém iria aceitar. É um chamado. Ele fez um pacto, uma aliança com o povo de Israel, que ele tinha algo na vida deles, entendeu? O pastor Rodrigo sempre fala, né? Que o pessoal hoje em dia vê assim como se Deus tivesse uma esposa e uma concubina, né? Porque a igreja, os salvos, são a esposa, mas tem Israel que também é a noiva de Deus também. Como se Deus tivesse dois povos. Né? É assim que as pessoas veem, mas não existe isso. Deus não tem concubina, Deus só tem um povo, entendeu? O povo de Deus verdadeiro é aquele que foi escolhido no segundo chamado, que foi escolhido individualmente com um chamado irresistível. Essa é a noiva de Deus, esse é o povo de Deus. E essas pessoas que foram chamadas pela segunda vez individualmente como um chamado irresistível, tem pessoas do Brasil, tem da Coreia, tem da China, e tem de Israel também, e tem judeu também, entendeu? Então Abraão, ele é salvo, não é porque ele é judeu, Abraão foi salvo porque ele foi chamado, além daquele chamado geral que Deus chamou a nação toda, chamou ele individualmente, um chamado irresistível. José do Egito, ele não é salvo porque ele é judeu, ele é salvo porque, além daquele chamado geral para a nação de Israel, Deus fez um chamado individual e irresistível para ele. Né? Então, o que o pastor Rodrigo sempre fala, o que acontece é, Deus ainda tem algo com a nação de Israel, com certeza.
Mas não tem nada a ver com esse negócio de salvação. Entendeu? Porque a salvação é para aqueles que foram escolhidos individualmente, independente de onde ele seja. É nesse sentido que a palavra de Deus diz que não faz acepção de pessoa. Vai ter gente salva do Brasil, da China, dos judeus, vai ter gente salva de todo lado. Deus não faz acepção de pessoa, não faz acepção de nação. Essa nação vai ser salva aquela outra. Então ele explica, ele fala a respeito de nação, porque até então muitos achavam que é só a nação de Israel que seria salva. Então ele faz essa afirmação, né? Essa declaração que não tem acepção de pessoas, no sentido, pecou, não interessa de onde você é. Se viveu no pecado, você pode ser de Israel, pode ser do Brasil, pode ser da Argentina, vai para o inferno. Mas aceitou o chamado de Deus, né? Foi escolhido por Deus, você pode ser de Israel, pode ser de onde for, vai para o céu. Esse é o sentido que não faz acepção de pessoas. Então, tendo dito isso, acho que dá para entender um pouquinho o que é essa questão da graça. Tem alguma diferença ali? Mudou alguma coisinha? Mudou. Mas, né, o princípio continua o mesmo. A graça sempre existiu, Jesus sempre existiu, sempre existirá. A lei sempre existiu. Escrita, não. Ela veio a ser escrita, mas ela já existia antes de ser escrita, né? Ela sempre existiu também. Porque a lei é o próprio Deus, ele é a lei, né? Então, ele é a palavra. Então, agora, ela, para nós, onde o ser humano teve acesso, que ela passou a ser escrita, né? Aí não é desde sempre, né? Ela foi escrita primeira vez pelas tábuas lá, as pedras lá e na mão de Moisés. E essa palavra, a partir de então, ela permanece para sempre, porque ela é o que a palavra de Deus é Deus, é o próprio Deus. Ele é o que ele diz ser, e o que ele fala e o que está na Bíblia é a mesma coisa, ele é o que ele fala. Então, a palavra, ela é o próprio Deus, né? Então, essa ideia que nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, ela é um pretexto para poder viver no pecado. Entendeu? Quando você não quer admitir que você está errado, então você usa um pretexto, entendeu? Para pecar em paz. Não, agora a gente não está debaixo da lei, agora a gente está debaixo da graça. Vou dar aqui uma ilustração. Vamos dizer que vamos falar do futebol. Vamos dizer que a seleção da Argentina é só uma ilustração. A seleção da Argentina não é ruim, não. A seleção, pelo contrário, até foi campeão, né, na última Copa, né? Mas vamos dizer que... não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar então a Venezuela, né? Que é uma das seleções mais fracas, né? Então a Venezuela. A seleção da Venezuela, ela vai jogar com o Brasil. E ela perde 1, 2, 3, 10 vezes, né? Se eu não me engano, parece que nunca ganhou do Brasil, né? E aí o que acontece? Ela tem duas opções, né? A primeira opção é admitir, reconhecer. O Brasil é mais forte que nós. Eles jogam melhores. Eles são bons. Eles são superiores. Eles são melhores. O time deles é mais forte. Ela tem essa opção. Agora, tem uma segunda opção também. Ela pode chegar, não, é que o juiz roubou, nós perdemos, mas nós somos bons, somos igual a eles, pensam que são o quê? Nós perdemos porque o juiz roubou. Você entendeu? Então a pessoa, quando ela não quer admitir que ela é inferior, quando ela não quer admitir que ela está errada, ela não quer admitir o pecado, ela não quer admitir que ela está errada, ela tem que arrumar um pretexto para aprovar aquilo ali. Aprovar entre aspas, né? E quantas vezes que nós não fazemos isso, né? Quantas vezes, né? O seu casamento não deu certo, você separou. Ah, não, é porque era a minha mulher. O problema era ela. Aí você vai falar com o marido, não, com a mulher, o meu problema era o meu marido. Sempre é o outro. Então a pessoa, quando ela não
quer admitir o seu erro, ela tem que arrumar uma desculpa, né? Então as pessoas hoje, o cristianismo moderno não quer admitir o seu pecado, não quer mudar de vida, então eles querem arrumar um pretexto, uma desculpa para viver no pecado e não ser discriminado, e não ser acusado de nada, não ser, ficar em paz entre aspas, né? Ficar em paz entre aspas, né? Porque eu vou ler aqui 2 versículos aqui que são bem conhecidos, já li aqui na igreja, mas vamos insistir um pouco nisso aqui, porque é muito importante este ponto aqui. Este ponto é muito importante, né? Uma das coisas que o pessoal mais tem usado, nas igrejas modernas, mais eles têm usado para falar a respeito da graça, é essa questão de pastor de segundo, terceiro casamento, né? Pastor inexperiente que não sabe nada, que novo convertido, né? Pessoa que não sabe nada, despreparado, totalmente despreparado, neófito na fé, como diz a Bíblia, né? Pastores de segundo, terceiro casamento e mulheres pastoras. Então, essa frase é uma frase que ela tem sido muito usada nesse contexto. Entendeu? Se você falar que mulher não pode ser pastora, eles já vêm com essa frase. Entendeu? Não, mas nós estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Se você falar que o cara com 2, está no segundo, terceiro casamento e não pode ser pastor, eles vêm com essa frase. Não, mas nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Tá certo. Vamos tentar desenvolver aqui para frente. Antes de seguir então para frente, eu quero falar uma coisa a vocês. Se um dia você sair dessa igreja por algum motivo, ainda que você saia meio magoado comigo, não tem problema. Não tem problema, eu não vou te desejar mal não, eu vou te desejar bem, né? E eu gostaria que você fosse numa igreja que a primeira coisa que você fizer, né? Você foge daquelas igrejas neopentecostais, aquela do Chapéu, do Bispo Macedo, Genor Duque, primeira coisa. Segunda, você foge dessas igrejas, pessoa inexperiente, que não sabe nada lá na frente, e mulheres na frente, e pastor de segundo casamento. Foge de todo esse tipo de igreja. Foge, não vai. Porque ainda que você saia daqui com raiva de mim, eu desejo o bem para você. Eu não gostaria que você fosse cair nessas armadilhas desse povo aí. Não gostaria, não. Eu fico triste, eu fico feliz quando eu fico sabendo que a pessoa está firme na igreja. Ah, pastor, estou indo lá. E quando está indo uma igreja assim, mais ou menos, prega bem, eu fico mais feliz ainda. Fala aí, tá vendo? O meu trabalho não foi perdido. Entendeu? Meu trabalho não foi perdido. Então isso me anima, né? Me deixa alegre. Embora, no certo sentido, o trabalho da gente nunca é perdido, mas aí já é outra pregação. Não vou entrar nisso aí, não. Né? Mas olha aqui os 2 textos, aqui como está bem claro. Eclesiastes 10:16. Ó terra, ai de ti quando o teu rei é inexperiente, e quando os teus príncipes se banqueteiam de manhã. Isaías 3:12. Os opressores do meu povo são crianças, os seus dominadores são mulheres. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam, destrói o caminho das tuas veredas. Bom, aqui nesses 2 textos, fica muito claro que pessoas inexperientes, pessoas de segundo, aqui não, segundo, terceiro casamento eu vou ler mais para frente, mas nesse texto aqui, né, mulheres e crianças, ou no sentido natural ou no sentido físico, é juízo de Deus para a pessoa. Assim como foi Nabucodonosor. Nabucodonosor foi instrumento nas mãos de Deus para trazer juízo à nação de Israel. Então, quando Deus levanta quando tem uma mulher à frente de uma igreja, quero dizer a vocês que é a vontade de Deus, viu? É a vontade de Deus. É Deus que colocou ela ali. Mas colocou ela ali para juízo. Entendeu? Então, quando tem um pastor, tudo é Deus, está no controle. Tudo é Deus que coloca. Quem coloca é Deus, quem tira é Deus. Tudo é Deus.
Mas para que ele colocou ali? Para juízo. O texto é bem claro, colocado ali para juízo de Deus, para punir aquelas pessoas, para punir, porque a Deus dá a ovelha, o pastor que as ovelhas merecem, e Deus dá as ovelhas. Quando eu entendi isso, eu parei de ficar bravo com as minhas ovelhas. Parei. Desisti de ficar bravo. Como eu disse, vai sair alguma coisinha assim, a gente fica meio triste na hora ali e tal, mas já bom. Deus dá as ovelhas que o pastor merece. E também dá o pastor que as ovelhas merecem. Entendeu? Então, um povo, aquele povo que está lá no Universal, vamos falar da Universal. Aquele povo que está lá, aquelas ovelhas, é tudo farinha do mesmo saco. E os líderes lá e os liderados, é tudo a mesma coisa. São todos gananciosos. Eles estão gostando das mentiraiadas que estão sendo oferecidas lá. Eles estão gostando. O coração deles deseja aquelas mentiraiadas, entendeu? Então, eles têm afinidade, as conversas deles bateu. Esses caras aí estão pregando o que eu quero. Né? É isso que eu quero, é isso que eu estou buscando, é aqui mesmo que eu vou ficar. Entendeu? Então é a mentiraiada que eles gostam, entendeu? Então, falar uma coisa aqui importante também, que é bom antes que eu esqueça aqui. Irmãos, muitas vezes você pode pensar, nossa, mas nossos pastores não criticam muito, não bate muito nos outros. Às vezes até eu penso isso, né? Fala assim, nossa, mas hoje acho que eu falei mal de um bocado de gente lá, né? Será que eu não tenho que maneirar um pouco? Será que não coisa? Entendeu? E é bom a gente fazer uma reflexão mesmo de vez em quando. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Né? Os especialistas dizem que é em torno de 30% a 40% da Bíblia, né? É falando contra os falsos crentes e contra os falsos profetas. Aquele lá está errado, esse aqui está errado. Né? Evangelho que não confronta o erro, evangelho que não confronta aquele lá está errado, isso aí não é evangelho. Lógico que a gente tem que tomar cuidado para não citar nomes, cuidado para não citar, quando a gente nem tem certeza e fica citando o nome. Você pode estar levantando uma calúnia da pessoa, difamando a pessoa, e você vai responder diante de Deus. Você entendeu? Para citar nome, irmão, é só quando a gente tem muita certeza. Né? Mas tem casos na Bíblia que foi citado o nome. Alguns casos, né? Por exemplo, acho que foi Paulo, né, que falou, olha, Alexandre, o latoeiro, cuidado com ele, porque ele me causou muito mal, ele se levantou contra mim, e ele é perigoso, e ele vai receber lá no inferno as obras que ele recebeu, as obras que ele está fazendo aqui, né? Teve uma outra passagem, não sei, o Hermeneu, e não sei mais quem lá, entendeu? Teve umas passagens, teve horas que Jesus falou, esses aí são víboras, esses fariseus aí são víboras, são cobras. Paulo falou, esses outros aí são cães. Tudo isso aí foi apontando quem era. Não falou assim, sem saber quem era, não. Entendeu? Então, obviamente que a gente, né, foi falado, acho que aqui hoje, a respeito de gratidão. Irmãos, nós temos que ser gratos, pai. Tem gente que reclama de tudo. Reclama de todos, fala mal de todos, entendeu? E só vê os defeitos, não vê as coisas boas, entendeu? Chegou 6 visitantes na igreja. O culto foi a maior alegria, uma festa. Culto bom, palavra boa, o povo feliz, os visitantes, a igreja se alegrou. Mas tem gente que ele não vê nada disso. Ele vê, mas a Mariazinha de novo faltou, hein? Tem alguma coisa errada, ou com ela ou com o pastor, só pode ser, porque, poxa, quase não vem na igreja. Não viu nada do que tinha de bom, só viu a parte ruim. Entendeu? Então nós temos que ter cuidado. Né? Para não estar focando só nas coisas ruins, só nos defeitos, só nas coisas erradas. Temos que ter cuidado com isso. Agora, isso não significa que a gente não deva combater o pecado, combater o erro, confrontar os falsos profetas, falar isso aqui está errado, aquilo ali está errado, entendeu? Aquilo ali é mentira. Se você for, né, seguir aquilo ali, você vai tudo para o abismo. Né? E a Bíblia diz o seguinte, que aquele que
segue o cego guiando outro cego, o cego da frente só que vai cair no abismo, o cego de trás vai ficar de boa. É isso que diz a Bíblia? Não. A Bíblia diz que o cego guiando o cego, os dois cegos, tanto o que vai na frente quanto o vai atrás, vai cair para o abismo. Se o seu pastor é falso, né? Não. Se o seu pastor é falso, você não vai poder ficar muito tempo ali. Você vai ter que sair fora rápido. Entendeu? Você vai ter que sair fora rápido. Né? E não existe essa história de que, não, a minha igreja é pastora, é mulher, mas eu faço o certo. Se eles estão fazendo errado lá, é problema deles, eu faço o certo. Irmão, você está frequentando uma igreja com um pastor homem que prega direitinho, que prega a verdade, já é difícil fazer o certo. Aí você está com um lugar onde tem uma pastora mulher, e você diz que você vai fazer o certo, só de estar ali você já está errado, você já está fazendo o errado, independente do que você faça. Né? Mas vamos para frente. Novo Testamento. Não estamos debaixo da lei, sim da graça. Tá. 1 Timóteo 2, 9 e 5. Isso aqui também é usado muito essa frase para defender isso aqui. Né? Do mesmo modo, quero que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro, ou com pérolas, nem com vestidos caríssimos. Aqui pode dar a impressão, eu não vou depois, de repente, um dia eu explico melhor isso aqui, eu não vou me estender muito nesse ponto aqui, mas aqui pode dar a impressão que a mulher não pode usar brinco, tem algumas igrejas que acham que não pode e tal. Mas se for só por esse texto, dá a impressão mesmo, só por esse texto. Mas conhecendo o restante da Bíblia, você sabe que pode usar sim. Aqui o que ele está querendo dizer é que no contexto da época as mulheres estavam se enfeitando demais, né? Botando ouro demais, que estava aparecendo demais. Né? Mas vamos lá, isso aqui eu não quero me estender muito não, porque não é o tema. Né? O tema aqui é os principais momentos em que eles usam essa frase. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Esse é um dos momentos. Para se vestir indecente, eles usam isso. Não, que isso? Se é do tempo que a mulher tem que usar vestido, isso é da lei. Né? Então, eu posso usar agora, né? Tipo, calça leg. Né? Irmãos, o fato de nós não estarmos na lei, ainda que fosse, vamos considerar que isso fosse verdade, que nós não estamos mais debaixo da lei, estamos da graça. Isso te autorizaria a usar calça leg? Eu aprendi uma coisa, que nunca pense que você já viu tudo. Porque eu nunca tinha visto uma pastora de calça leg. Há uns tempos atrás eu vi, e aí eu achei que esse já era o máximo. Achei que ali eu já tinha visto tudo. Mas eu ainda não tinha visto tudo, não. Esses dias atrás eu vi o homem 2 vezes. Não mesmo, né? A segunda vez que eu vejo o homem de calça leg. Eu sempre penso que já vi tudo, mas sempre aparece mais alguma coisa. Irmão, homem de calça leg, irmãos. Homem. Eu também não estou dizendo que você não pode usar calça leg lá na sua casa. Não estou falando disso. Né? Estou falando aqui de sair para a rua, ir para a igreja, calça leg. Entendeu? Pelo amor de Deus. Homem de calça leg. Quer dizer, também muito homem também não, né? É muito também não. É meio homem. Então, ó, do mesmo modo, quero que as mulheres se vistam com decência e modéstia. Irmão, isso aqui está no Novo Testamento. Mas quando você vai falar que elas estão com a roupa escandalosa, o que é que elas usam? Pastor, nós estamos no tempo da graça. Entendeu? Então, mas que se vistam com boas obras, como convém às mulheres que afirmam servir a Deus. A mulher deve aprender em silêncio com toda a submissão, pois não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem, mas esteja em silêncio. Então, irmãos, as pessoas têm usado, os cristãos, que se dizem cristãos, frequentadores de igreja, ultimamente, moderno, eles têm usado essa frase, não estamos debaixo da lei, sim da graça, para fazer tudo quanto é tipo de sem vergonhice.
Para largar da mulher, pegar outra, para andar de calça leg, para andar de vestidinho curtinho demais, mini saia, para andar de roupa muito extremamente justa e apertada, entendeu? Então, usam disso daqui, dessa frase, para abençoar todo tipo de adversidade, todo tipo de pecado, todo tipo de transgressão. Mas é interessante porque eles dizem que não está debaixo da lei, está da graça. Mas é interessante porque esse texto aqui, por exemplo, que diz que é para andar com modéstia e decência, ele está no Novo Testamento. Entendeu? Então não é uma coisa deles terem entendido a palavra errado. Não é uma coisa, o fato deles não ter compreendido. Não é o fato de não ler mesmo. Porque isso aqui está no Novo Testamento e está bem claro. Né? E está bem claro. Então, porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. Então foi enganado. E Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. Todavia ela será salva, dando à luz filhos, desde que permaneça com domínio próprio e na fé, no amor e na santificação. Né? Esse finalzinho aqui, né? Esse versículo 15 aqui, ele parece, estou dizendo que ele parece, não estou dizendo que ele deixe, mas ele parece deixar claro que a salvação é pelas obras, né? Então, se a gente não conhece o restante da Bíblia, a gente corre o risco de achar que a salvação é pelas obras, né? Por que aí sim, aí já é uma coisa diferente. E esse negócio de mulheres ser pastor, neófito na fé ser pastor, gente de terceiro e quarto casamento, é uma coisa que está bem clara na Bíblia. Agora, essa questão de que a salvação não é pelas obras, aí já não é uma coisa que está tão claro na Bíblia. E estar claro está, mas aí para você ter essa clareza, você tem que conhecer muito da Bíblia toda, entendeu? Não é lendo um pouquinho só que você vai achar. Você não vai achar isso em alguns textos. Sabe por quê? Porque deve ter aí 30, 40 textos que parece claro que a salvação é pelas obras. Deve ter uns 30, 40 textos que parece claro que a salvação é pelas obras. Mas deve ter mais de 100 que diz que a salvação é pela fé, pela graça. Né? Mas tem também muitos textos que parecem sempre dizer que a salvação é pelas obras. Né? Mas por que tem tanto texto que parece dizer que a salvação é pelas obras, né? E sendo que a salvação é pela graça? Porque a salvação, na verdade, ela é pelas duas coisas. Ela é pela graça. Ai, meu Deus. Não é pelas duas coisas. Aí vão entender errado, né? Como muitos acham que a salvação é pelas obras. Outros acham que é pela graça, mas tem que ter obra também. Né? Então é pela graça, mas não é só a graça. Né? Só que a salvação é só graça. Por que ela é só graça? Porque o ladrão da cruz, ele teve obras, irmãos? Não. Ele foi salvo? Foi bem claro ali, Deus falou que ele foi salvo. Ele não teve obra nenhuma, então a salvação é só graça. Porém, se ele não tivesse morrido ali, naquele dia, ele ia ter obras. Né? Ele ia ter obras. Porque aquele que é salvo e não morre no mesmo dia que ele foi salvo, ele vai ter obras. Então significa o quê? Que as obras e a salvação, as obras e a fé, elas são inseparáveis. É o que nós vamos falar bastante aqui do próximo palavra para frente. Elas são inseparáveis, elas andam juntas. Né? Não tem como ser salvo sem as obras. Não é a obra que salva, mas não tem como ser salvo sem as obras. A menos que você seja salvo no dia e morra logo. Como foi o ladrão da cruz. Né? Porque sabe por quê? É pelas obras que ele vai ver se você tem fé para a salvação. Pelas obras é que vai ser avaliado se você tem fé para a salvação. Então olhou, viu que não tem obra nenhuma, fala, esse aí vai para o inferno. Ele vai para o inferno porque ele não tem obra? Não, ele vai para o inferno porque ele não tem fé. Porque vendo que ele não tinha obra, eu também tenho certeza que ele não tem fé. Está difícil de entender ou a explicação está
Entendeu? Então, sendo assim, é normal que a Bíblia tenha tantos textos que parece que a salvação é pelas obras. Né? Porque quem é salvo, ele vai ter obras. Isso é, se a pessoa é salva, ela tem que ter uma mudança de vida. Alguém que não teve mudança de vida nenhuma, 0, certeza absoluta que ele não está salvo. A menos que não deu tempo. Né? Ele converteu ontem, já morreu ontem, não deu tempo de mudar de vida. Ele vai ser salvo. Né? Porque a salvação é pela fé. Mas quem é salvo pela fé vai ter uma vida transformada. Entendeu? Então, é nisso que quem entendeu a graça, quem entendeu a fé, a graça, a fé, ela não anula a lei, ela confirma a lei. Né? Vamos ler aqui 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Esta palavra é digna de crédito. Se alguém almeja ser bispo, deseja algo excelente. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem à violência, mas amável, inimigo de discórdias, não ganancioso. Olha, e não dado ao vinho, hein? Aqui significa que não pode beber nem um pouquinho, né? Agora, pergunto eu a vocês. Vou fazer uma perguntinha bem capciosa para vocês. Se o pastor, né? O bispo aqui é o pastor, né? É o líder espiritual, né? Pode ser um bispo, pode ser um presbítero, pode ser um pastor, está se estendendo a todos, né? Então, esta palavra é digna de crédito. Se alguém almeja ser bispo, deseja obra excelente. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violência, mas amável, inimigo de contendas, não ganancioso e seja perfeito. Essa finalzinho não tem. Ele seja perfeito. A Bíblia não exige a perfeição. Perfeição é só Jesus Cristo. Mas tem que ser alguém que cumpre aqui, né, essas coisas aqui. Eu tenho cumprido isso aqui, todos na íntegra, assim, com perfeição? Não. Mas ninguém pode me acusar de nenhum desses aqui. Porque se eu não tenho cumprido com toda a perfeição, mas eu tenho andado neles e tenho lutado para andar, para ser correto nisso daqui. Se tenho feito alguma coisa aqui que não tenha dado certinho com isso aqui, foi um acidente, foi coisa que eu logo ali já me levanto e peço perdão de novo. Então, aqui não tem nada disso aqui que alguém possa me acusar. Nada. Nem desse do vinho, né? Mas agora eu faço uma perguntinha capciosa para vocês. Se isso aqui é o padrão para o pastor, se isso aqui, para o pastor, isso aqui é o certo a ser feito. Para o pastor, isso aqui é o certo. Para as ovelhas, não é? Deus tem uma lei para algumas pessoas e outra lei para outros? Hein? O que você acha? O pastor não pode, mas a ovelha pode. O pastor não pode beber vinho, mas a ovelha pode beber vinho? Ué, se é pecado para o pastor, é pecado para a ovelha também. Mas por que aqui ele fala para o pastor? Entendeu? Porque é o seguinte, é simples. Aqui a matemática é simples. Entendeu? O pastor ele já deve ter atingido esse nível de maturidade. A ovelha, ela talvez ainda toma um copinho de vinho, que ela não conseguiu se libertar ainda, mas ela está caminhando para isso. Agora o pastor ele já tem que ter se libertado, pelo menos do vinho, ele tem que ter se libertado. Correto? Pastor pode falar palavrão? Não, né? A ovelha pode? Deus não tem uma lei para um tipo de pessoa e outra lei para outros. A lei ela vale para todos, correto? Entendeu? Mas Deus sabe que a maioria das ovelhas, elas ainda não atingiram essa maturidade, elas não conseguiram se libertar ainda. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que quem está começando, ele está fazendo essas coisas aqui, é errado também.
Tem, só que tem a misericórdia dele. Ele está começando, não deu tempo ainda. Certo? Mas é errado para a ovelha também. Não é errado só para o pastor, não. É errado para todo mundo. O que é errado para o pastor é errado para a ovelha também. Lógico que tem coisas que um pastor cometendo é mais grave. A ovelha cometendo é menos grave. Não porque não seja pecado, é porque, né, como eu disse, um pastor falando palavrão, não dá, né? Agora, uma ovelha que vem, faz a terceira, a quarta ou a quinta vez que ela vai para a igreja, ainda escapa um palavrãozinho, é pecado? É, mas a misericórdia tem que ser maior ali, porque ela está começando, é uma criancinha, é um bebezinho na fé. Então, nesse sentido, tem diferença. Nesse sentido, tem diferença. Mas, irmão, a lei que é para o pastor, ela é para as ovelhas, é a mesma. Não tem duas leis. Consegue entender? Então, o que acontece? No caso do pastor cumprir esses requisitos aqui, a ovelha deveria pensar: eu sei que o meu padrão é Cristo, mas eu estou muito longe ainda. Por enquanto, se eu conseguir ser pelo menos igual ao meu pastor, já está bom. Tá certo? Parece que, mãe, então eu estou seguindo o homem. Não. Seguindo o homem, o próprio Paulo falou: sede meus imitadores. Entendeu? Sede meus imitadores. Não é errado você imitar o seu líder. Muito pelo contrário, é totalmente bíblico. Agora, aqueles caras que ficam aqui, aquela mulher que fica querendo imitar a coisa, botando vestido da mesma cor, sei lá, entendeu? Uma pastora comprou um vestido de 300, ela só ganha 400 por mês, já quer ele comprar um de 300 também para ser igual a pastora. Não é desse tipo de imitação, né? E daqui a pouquinho, né, o pastor dá uns gritinhos, já começa a querer dar uns gritinhos também igual a ele. Dá umas imitações assim que é, né, chato, né? Falando de imitar no sentido de imitar na santidade, no amor, no caminhar com Deus. A imitação é nesse sentido, né? A imitação seria nesse sentido. Nesse sentido, né, o apóstolo Paulo falou: sede meus imitadores, né? Sede meus imitadores. Então, o nosso alvo é Cristo, né? Chegar à estatura de varão perfeito, seguir a Ele. Mas se você tem alguém que você confia, você fala: esse cara aí está seguindo a Deus. Então, se eu conseguir pelo menos ser parecido com ele aí, quem sabe mais para frente eu não consiga ser, né, mais parecido com Cristo, porque se ele está se parecendo com Cristo, se ele está cumprindo esses requisitos, né? Então, vamos ler mais um texto aqui. Tito 1, 5-9. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, é o que dizem aí. E isso, eles acham que isso daí autoriza a fazer tudo o que eles querem, né? Foi por isso que te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem o que faltava. E que em cada cidade estabelecesse presbíteros, como já te orientei. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam causados de libertinagem e desobedientes. Pois como responsável pela obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, nem inclinado a brigas, nem ao vinho, nem violento, nem dominado pela ganância, mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, equilibrado, que se mantenha firme na palavra fiel, conforme a doutrina, para que seja capaz tanto de exortar na sã doutrina, quanto de convencer os seus opositores. Como que uma pessoa despreparada, sem treinamento, nova convertida, vai seguir isso aqui? Como que uma mulher vai seguir isso daqui? Mas é uma situação, é uma das duas principais situações em que o pessoal usa mais essa frase.
é para apoiar. Pastor de segundo casamento, terceiro casamento, mulher como pastora, pastor inexperiente, esse é uma coisa. E a segunda coisa é a vestimenta. Entendeu? É lógico que eles usam essas frases para tudo, mas para essas duas coisas é o que eles mais usam. Você vai falar de pastora, você vai falar de vestimenta, eles já vêm com essa frase. Não estamos debaixo da lei, pastor, estamos debaixo da graça. Eu dou uma raiva desse irmãozinho. Tão difícil de explicar, né? Então, irmãos, falar uma coisa para vocês. Essa frase, ela é uma maldição. Entendeu? Né? Porque não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. O significado dela, moderno hoje, que as pessoas veem, é do tipo, né? A lei já passou, não existe mais. O Velho Testamento, Deus do Velho Testamento já passou, agora é outro, agora é Deus do amor, e agora é Jesus, ele nos salvou, ele nos ama, vai dar tudo certo, já está dando tudo certo, entendeu? E eu tenho direito de ser feliz, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso, entendeu? E baseado muitas vezes nesse tipo de pensamento, você talvez não tenha talvez não, com certeza, você não tenha essa frase como um chavão ali para te defender dessas coisas, né? Porque você não anda escalosamente, você não tem pastor de segundo casamento, você não tem, entendeu? Então você não tem essa frase, né? Mas, irmãos, não se engane, não menospreze a maldade do seu coração, né? Não menospreze. A gente, como diz o pastor Rodrigo, todos nós temos um pouquinho de esquerdismo no nosso coração e a gente não sabe. A gente nem desconfia, a gente nem percebe, mas tem. Todos nós temos um pouquinho do esquerdismo, porque o esquerdismo, ele está tão no ar, assim, ele está nos buracos, ele está nas frestas, ele está em tudo, assim, que não tem como ele não ter penetrado em você também, em nós também. Não tem como. Né? Não tem como. Né? Então, e no esquerdismo é lógico que as pessoas elas dão prioridade ao dinheiro, elas dão prioridade ao sucesso, né, ao bem-estar, tipo, eu tenho o direito de ser feliz, né? E como eu disse, às vezes você não tem essa frase no seu coração, não, eu tenho o direito de ser feliz, você sabe que não é por aí. Mas lá no fundinho, às vezes, ainda tem um pouquinho disso. Mas será que eu não... né? Não tenho que ser feliz, né? E por aí afora. Então, em nome de ser feliz, em nome de Deus me ama, em nome de esse Deus é bom, eu posso fazer o que eu quiser e posso procurar a felicidade a qualquer preço. Né? Me mudando de lugar, sem pensar na igreja, né? Sem achar uma igreja que prega a verdade, que é honesta, que é séria, é uma coisa muito difícil, irmãos. Não é uma coisa fácil. E aí tem gente que acha, e ele se despede dela com uma maior facilidade, com uma tranquilidade. É só aparecer um emprego ali em outra cidade mais próxima, que ele já está indo. Entendeu? Eu fico tão chocado com essas coisas que... falo, meu Deus do céu, como é que pode? Pessoa ouviu tanto e não entendeu nada. Né? Eu vi algumas pessoas saírem da nossa igreja, da igreja que minha igreja, eu não tenho igreja, a igreja é de Deus, mas minha igreja não significa a igreja que eu pastoreava. Eu vi tantas pessoas saírem assim, tudo em nome do dinheiro, tudo em nome da felicidade, em nome de conquistar alguma coisa. Né? Tudo em nome de conquistar alguma coisa. Sair assim, nem olhar muito para trás, não está nem aí com a igreja. Igreja, né? Não pensa duas vezes, vai embora e tchau, tchau, irmãos, amo vocês, vou ficar com saudade e tal, estou indo. Né? Irmãos, para sair da igreja, tem que pensar onde vai, onde eu vou ter igreja. Mas, e se tem uma igreja boa? E se tem, vai prejudicar a minha vida espiritual, se eu for lá?
Eu vou ganhar, aqui eu ganho 5, lá eu vou ganhar 10, mas vai prejudicar a minha vida espiritual? Eu, por exemplo, já não iria, né? Eu estou ganhando 5 e eu vou passar a ganhar 10 em outro lugar, mas vai prejudicar a minha vida espiritual? Eu tenho dúvida, se lá eu vou conseguir continuar firme e ter uns irmãos igual tem aqui, ter uma igreja como tem aqui, eu já não vou. Né? Agora, eu tive muitos irmãos que saíram da igreja assim, com esse objetivo, com esse tipo de pensamento. Irmãos, estão tudo desviados. Estão tudo desviados. Não, lá eu procuro uma igreja, eu acho, tá, estão tudo desviado. Né? Tudo desviado. Um casal lá foi para Estados Unidos, Portugal, para tudo quanto é lugar aí, tudo desviado. Pastor, a gente não pode prosperar? A gente não pode fazer um mestrado na USP? Tem pecado nisso? Lógico que não. Mas pode, mas quando essa prosperidade te leva a perder o que se tem de mais precioso, que é a santidade, que é o amor a Deus, que é o caminho do Senhor, olha, pode ser os Estados Unidos, pode ser Portugal, pode ser um mestrado na USP, pode ser o que for, pode ser mudar para São José dos Campos, pode ser mudar para não sei aonde. Mas, irmãos, esse negócio não, estou debaixo da lei. Não estou debaixo da lei, estou debaixo da graça. Debaixo da graça eu posso fazer tudo. Eu posso largar a igreja, que eu não vou para o inferno, né? Ainda acusam a gente que fala que não perde salvação. Não, que é isso? Perde salvação sim. Não dá para entender esse tipo de coisa. Não dá para entender. Irmãos, vamos ficar de pé.